Após essa música maravilhosa, uma homenagem à nossa Mãe Santíssima, iniciamos a nossa live de hoje pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada na rua João Pecchini, número 537, no município de Poá. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos e para tratarmos da doutrina espírita, passarmos uma mensagem sempre construtiva, sempre levando-nos a uma reflexão, porque a doutrina espírita, ela se apoia num tríplice pé, na tríplice base, é ao mesmo tempo uma filosofia, uma ciência e uma religião. Antes de iniciarmos, vamos a alguns recados importantes para que possamos aproveitar ainda mais os benefícios que a Casa Espírita Maria de Nazaré oferece a quem puder frequentar e acessar o nosso Face, o YouTube, porque nós também temos o canal do YouTube, onde após a live acontecer ao vivo pela página do Face, ela também será convertida depois para o YouTube, com a comodidade, a facilidade de podermos acessar quando pudermos e quisermos. E aí eu deixo um pedido especial para que possam dar o seu like, a fim de impulsionar este canal, permitindo assim que a doutrina espírita possa ser divulgada, propagada a mais corações. A nossa casa mantém algumas atividades abertas ao público. Hoje, segunda-feira, das 19 às 20, nós temos uma atividade privativa para os médiuns. Entretanto, numa extrema necessidade, é possível atender-se algum assistido na casa, mas a atividade realmente ela é privativa, não é aberta ao público. Já na quinta-feira, nós temos um estudo entre 15 e 16 horas. Depois disso, ficam os trabalhadores da casa, os médiuns, para uma atividade de assistência espiritual, uma atividade mediúnica. Então, o estudo aberto ao público é das 15 às 16. E neste período abordamos 3 obras da doutrina. 2 básicas, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e uma obra ditada por Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, que é a obra Pão Nosso. Estão convidados, está aberto a quem quiser, embora façamos o estudo de uma forma sequencial, sempre é possível entrarmos a qualquer momento, em qualquer semana, que é possível sempre se beneficiar com o conhecimento da doutrina espírita. Na sexta-feira, às 19 horas, temos as palestras que têm por base o Evangelho. Então, são palestras, temas ligados essencialmente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Já no domingo, temos palestras com temas bem variados, mas o que eu costumo dizer é que aquele que apresenta o tema sempre vai se pautar nos princípios e nas bases da doutrina espírita, não tem como realmente fugir. Meus amigos, vamos agora então fazermos a nossa prece, não é? Esqueci de um detalhe, a nossa campanha de fraternidade Alta de Souza, todo segundo sábado de cada mês, entre 15, 16 e 30, nós estamos com os portões da Casa Espírita Maria de Nazaré abertos para receber mantimentos e produtos de higiene e limpeza.
porque nós assistimos algumas famílias que estão cadastradas na casa. Então, em tempos de pandemia, sempre, mesmo antes da pandemia, já mantínhamos essa campanha e, como o nome já diz, é uma campanha de fraternidade. Então, além do apoio espiritual, nós também auxiliamos as famílias com uma cesta básica mensal. Então, contamos com a ajuda de vocês. Então, no próximo, salvo engano, vai ser no dia 11 de setembro. E aí, entre 15, 16 e 30, teremos trabalhadores da casa ali à disposição. Nem é necessário sair do carro, basta buzinar que os nossos colaboradores, nossos trabalhadores vão lá no carro e vão pegar. Então, quem puder colaborar, agradecemos de coração. Agora então, meus amigos, chegou o momento da nossa prece. E a nossa prece sempre é feita em conjunto. Quem estiver nos acompanhando conosco, vamos orar, vamos abrir os nossos corações para a espiritualidade superior. E vamos então nos tornando receptivos para receber a luz que jorra do mais alto. Façamos assim, todos juntos, a prece que Jesus, médico de nossas almas, divino pastor, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja e assim será para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, hoje nós abordaremos, segundo o cronograma da casa, o início do capítulo 24. O capítulo 24 tem como tema não pôr a candeia debaixo do alqueire. Seriam lidos de 1 a 7 os itens. Entretanto, a leitura é um pouco extensa e não cabe no espaço que nós temos aqui em nossa live. Portanto, eu vou pensar uma parte do texto para depois comentarmos, mas já fica aqui o convite para que vocês possam ler na íntegra esses itens do capítulo 24, itens de 1 a 7, que é o tema que vamos abordar hoje. A candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama, põe-na, sim, sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 17. E chegando-se a eles, os discípulos lhes disseram: Por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele respondendo lhes disse: Porque a vós outros é dado saber o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos,
e não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu os sare. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. Agora, vamos a um pequeno trecho da explicação de Kardec a respeito dos trechos do Novo Testamento que foram lidos dentro do tema Não pôr a candeia debaixo do alqueire e porque fala Jesus por parábolas. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ela não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Vamos parar com a leitura aqui para termos a oportunidade e o tempo necessário para comentarmos a respeito. Então, a candeia debaixo do alqueire. Consideramos que todo estudo, porque o que nós fazemos aqui é um breve estudo. Em conjunto, estamos aqui para tratarmos dos ensinamentos de Jesus, a parte moral que o Cristo veio nos trazer sob a ótica do Espiritismo. Então, nós estamos, na verdade, analisando, refletindo, estudando. E ao estudarmos, consideramos fundamental que conheçamos, que entendamos o significado das palavras para entendermos o contexto dos ensinamentos. Caso contrário, fica muito prejudicado o aprendizado. Portanto, o que é candeia e o que é alqueire? Então, a candeia, para nós, não é uma palavra muito usada, quase em desuso, não é verdade? Mas a candeia seria uma peça de iluminação. Na época, era uma peça, um objeto, um artefato, e que, para iluminar, precisava de um combustível. E é claro que naquela época não tinha gasolina, não é? Diesel. Qual era o combustível para que as casas, os ambientes pudessem ser iluminados? Nós tínhamos óleo ou azeite. Então, inclusive, azeite e luz são temas recorrentes nas parábolas do Mestre Jesus. Então, a candeia é uma peça de iluminação cujo combustível, à época de Jesus, provavelmente era o azeite e que servia, quando chegava a noite, que os ambientes pudessem ser iluminados. E onde era colocado essa peça de iluminação?
lá em cima, no candeeiro, que era um local alto, que pudesse iluminar todo o ambiente. A exemplo das luzes artificiais que nós temos em casa, elas ficam no teto, para que assim possam abranger todo o ambiente e iluminar, e todos aqueles que cheguem possam ver, né, os objetos, tudo que está no ambiente. Então, isto é candeia. Uma lamparina, uma luzerna seriam sinônimos. E alqueire? O que é alqueire? Nós temos a ideia que chegou para nós na atualidade que alqueire é uma extensão de terra, que alqueire é uma área de um terreno, de terra. Tem alqueire paulista, alqueire mineiro, porém, o sentido que Jesus nos traz não é absolutamente este, de extensão de terra. O que era o alqueire à época de Jesus? Era uma cesta para medir grãos. Então, tipo uma barrica, vamos dizer, uma vasilha feita provavelmente de madeira, porque naquela época não havia plástico. Então, era algo para se medir os grãos, colocavam-se os grãos lá dentro, era uma medida. Então, o que Jesus nos fala nessas palavras, nesses ensinamentos? Porque tenhamos a certeza que Jesus, ele se apoiava, ele se utilizava do que tinha às mãos, das usanças do povo daquela época, para fazer com que seus ensinamentos pudessem chegar àqueles corações menos preparados, menos instruídos, mais simples. Então, ele usava o que ele tinha às mãos. E todos conheciam o alqueire, todos conheciam a candeia. Então, o que ele nos diz? Que a candeia, que a luz, não poderia você colocar a vasilha tampando a luz, porque a luz serve para iluminar. Então, não podemos ofuscar, não podemos esconder, colocar a luz debaixo do alqueire. Entretanto, os seus apóstolos, ao ouvirem isso, quando ele diz, não coloquem a candeia debaixo do alqueire, eles então perguntaram ao mestre, mestre, mas se não podemos colocar a candeia debaixo do alqueire, por que tu fala por parábolas a eles? Então, eles queriam saber de Jesus, mas se não pode esconder, escamotear os ensinamentos, então, mestre, por que não falas claramente com eles? Seria esse questionamento que os apóstolos fizeram ao mestre Jesus. E ele lhes responde dizendo, a vós é dado o ensinamento, o conhecimento, mas a eles não. Então, neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz que eles olham, mas não veem. Eles ouvem, mas não escutam. Então, eles não compreendem. Ou seja, se Jesus falasse ao pé da letra, se ele fosse mais claro em seus ensinamentos, certamente aqueles que o ouviam não conseguiriam compreender, não conseguiriam tirar dali nada. E Jesus, o maior educador, o mestre por excelência, queria que os seus ensinamentos pudessem ser bem aproveitados por aqueles que o ouviam. Desta forma, ele se utilizava das parábolas para dar uma certa concretude às suas palavras, aos seus ensinamentos, de forma que mesmo os corações mais simples pudessem, em alguma medida, absorver esses ensinamentos, as suas palavras. Porque vejamos, os apóstolos conviveram com o mestre anos. Então eles estavam ali diariamente com Jesus.
e foram bebendo de seus ensinamentos continuamente por anos, diferente do povo que o seguia, que o ouvia vez por outra, mas que não tinham sido preparados como o foram os seus apóstolos. E, fazendo uma parte aqui, é claro que os apóstolos escolhidos pelo Mestre Jesus não eram desprovidos de inteligência, de preparo e da parte moral mais desenvolvida também, porque Jesus sabia quem faria parte da sua equipe e que levaria, após o seu desencarne, o cristianismo para todos os pontos possíveis da Terra. Então, eram espíritos já preparados para receber, e ainda assim, muito mais preparados do que o povo, mas ainda assim, repetindo, fizeram o que fizeram, tiveram medo quando Jesus foi crucificado, ficaram apavorados, desanimados, frustrados, se sentiram órfãos, mas depois cada um deles pegou o seu fardo e levou até o fim. E graças a Deus que assim o fizeram, porque desta forma o cristianismo, os ensinamentos de Jesus, pôde chegar até nós, alimentando a nossa alma, alimentando o nosso coração das verdades imorredoras trazidas pelo Mestre Jesus. Então, colocar a candeia debaixo do alqueire é esconder a luz, mas não era isso que Jesus fazia. Ele não poderia dizer claramente tudo aquilo que ele veio nos trazer, pois na realidade até hoje nós não estamos preparados, que dirá há 2000 anos. Então, na realidade, Jesus, ele agia da melhor forma possível, como um mestre mesmo, por excelência, porque ele dava o ensinamento proporcional ao que o seu aluno, ao que o seu ouvinte poderia absorver. Da mesma forma, todos nós que estamos aqui neste momento acompanhando esta live, nós nos lembramos que quando pequeninos, nossos pais nos colocaram na escola. Nós não sabíamos ler, a maior parte, pode ser que alguns de nós aí aprenderam as primeiras letras em casa. Não foi o meu caso, eu aprendi mesmo na escola. Então, espiritualmente, naquele corpo pequenino, infantil, não tínhamos condição de aprender o que aprendemos hoje, mas tivemos que passar pelas fileiras dos bancos escolares para aprendermos a ler, a contar, não é verdade? Interpretar. E depois, à medida que fomos passando de um ano para o outro, as lições iam se tornando mais complexas. Então, depois que nós passamos pelos anos iniciais, pelos anos do ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental, usando uma linguagem de agora, porque na minha época era primário, ginásio, colégio, mas hoje, na nossa época, então, anos iniciais, anos finais do ensino fundamental, depois temos o ensino médio, depois vamos ter o ensino superior, depois quem continua a estudar, é certo que os ensinamentos, que o aprendizado se tornará muito mais complexo e muito mais se exigirá do estudante. Então, temos a pós-graduação, temos o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. Então, nós sabemos que no início são muitos os que estão para aprender a ler, mas o que chega a fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado é uma quantidade ínfima. São muito poucos. Por quê?
Porque primeiro nós temos que ter vontade, nós temos que querer aprender para podermos progredir, evoluir. Assim é também com o conhecimento espiritual. A exemplo do ensinamento, do estudo acadêmico, nós precisamos ir vencendo etapas, é tudo muito processual. No começo, quando aprendemos as primeiras letras, nós não temos condição de aprender a gramática, análise sintática, não temos condição em matemática de fazermos uma equação de segundo grau quando estamos lá no primeiro aninho, no segundo aninho dos anos iniciais. Não temos condição. Por quê? Porque nós ainda somos pequeninos. E espiritualmente falando, ainda que sejamos adultos, cada qual está num nível evolutivo. Ontem, no evangelho que fizemos online da Casa Espírita Maria de Nazaré, comentávamos exatamente isso, que o ensino ele é gradativo e que na Terra, que é uma grande escola, nós temos espíritos que foram aqui convidados ou convocados, para que reencarnar, de níveis espirituais, intelectuais, morais, dos mais diversos possíveis. E o amigo Ezequiel comentava que já no plano espiritual é diferente. Aqui nós convivemos, mesmo numa mesma família, há espíritos mais evoluídos, mais altruístas, mas também há espíritos mais egoístas, menos caridosos, e há essa mescla. Mas por quê? Porque Jesus, que é o governador planetário, já prevê que, como numa sala de aula, quem sabe mais ensina quem sabe menos, e aquele que sabe menos, a tendência é aprender com aquele que sabe mais. Aquele que sabe mais vai exercer a caridade, vai auxiliar. Isso no terreno ideal, quando não nos deixamos levar pelo orgulho, pelo egoísmo, que nos faz fracassar na atual jornada, perdendo a oportunidade de nos relacionarmos da melhor forma possível com os diferentes. Isso é que nós estamos fazendo na Terra, porque quando desencarnamos, nós nos unimos por similaridade de frequências vibratórias, de níveis intelectuais e morais. Então, o momento de aprendizado é aqui na Terra. Podemos ter teoria no plano espiritual, mas a prática, a prova está cá na Terra. Então, quando Jesus nos fala não pôr a candeia debaixo do alqueire, é que nós, se já conseguimos divisar um pouco de luz, que nós possamos dividir, que nós possamos distribuir esta luz, a fim de iluminarmos os corações menos iluminados, mais ensombrecidos pela dor, pela dúvida, pela falta de conhecimento. Então, nós precisamos entender a essência do ensinamento de Jesus. Há pessoas muito egoístas que, por exemplo, têm uma receita de família, não querem passar para ninguém, egoisticamente acham que vão ficar com eles para sempre. Mas aí vem a internet e escancara, e aquela receita de família aparece para todo mundo ver. Quando Jesus diz que não há nada que fique escondido, é nesse sentido. Quanto mais o mundo, o planeta vai evoluindo, gradativamente seus habitantes vão tendo acesso à luz desse conhecimento que nos fará voar, que nos fará chegar a patamares superiores. Queridos amigos, o horário já está nos convidando a encerrar a nossa live. Eu quero agradecer enormemente a todos que me acompanharam até agora.
muito, muito obrigada, porque as suas vibrações chegam até mim, me trazendo inspiração, me trazendo vontade de poder ajudar, nem que seja um pouquinho, com o pouco que eu sei. Meus amigos, vamos então agora encerrarmos essa nossa conversa com a prece endereçada a Maria, nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe espiritual. Assim, fechemos os nossos olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, fiquem conosco todos os dias. Às 18 horas, sempre tem um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré esperando por você. Segunda, quarta e sexta, sou eu, Vânia. Terça, quinta e sábado, Ezequiel. E no domingo, a Arielle. Fiquem conosco. Muita paz, muita luz, uma semana plena de oportunidades de fazer o bem e importante que saibamos reconhecer essas oportunidades para não perdê-las. Um abraço fraterno, um ótimo final de segunda-feira e até a próxima. Provavelmente eu farei na quinta, porque excepcionalmente o Ezequiel fará na quarta-feira, ok? Só nessa semana. Fiquem com Deus, meus amigos. Tudo de bom. Paz e luz.